Agora a gente vai falar sobre função linear, em que, basicamente, a definição de função linear é uma aplicação f de R em R, novamente, dos números reais nos números reais, de forma que cada elemento x pertencente aos reais, ou seja, o conjunto de partida, associa o elemento ax. Então, agora, um elemento vai ser de R também, porque é o conjunto de chegada, sendo que A é um número real, dado, né, pelo problema, pela questão, pode ser qualquer valor real, desde que seja diferente de zero. Então, na verdade, é um real não nulo, certo? Então, basicamente, sempre que a gente tiver esta relação de associação, que é a saída, né, da função, dessa relação de associação, para cada valor de x, sai um a vezes x, para o a diferente de zero. Isso aqui é chamado de função linear. E o que a gente tem de característica na função linear? A gente pode ver pela relação, pela representação gráfica dela, que é o seguinte: quando x é igual a zero, não importa qual é o valor de a saída vai dar zero, então ela passa aqui pela origem. Mas, basicamente, ela vai ser parecida com a função identidade, porque ela é uma reta, só que não necessariamente. Então, ela é uma reta, por isso que a gente chama de função linear, né? E o a, ele tem um teor de inclinação aqui, certo? O a tem um teor de inclinação, porque a gente pode ver que para qualquer valor de saída, se a gente pega um y aqui, ó, né, um valor de saída, a gente tem associado a ele um valor de entrada, né, dado por x igual a y sobre a. Para qualquer valor de a pode ser 2, pode ser 5, pode ser 0,5, pode ser qualquer valor, desde que seja real diferente de zero. Então, sempre que a gente analisar uma saída, né, um y de saída, sempre vai haver um x de entrada que leva aquele y, e esse x é o y sobre a, ok? A gente pode até verificar isso daqui fazendo o seguinte, ó. Se a gente pegar o f de x, quando x é y sobre a gente tem a f de y sobre a. Beleza. A f de y sobre a é o seguinte: ela vai dar uma saída que é a vezes a entrada. Então, isso daqui vai ser a vezes a entrada, que é y sobre a. Ok? Só que a dividido por a é 1. Então, quer dizer que a gente tem exatamente o y. Então, dando uma entrada y sobre a gente tem uma saída y. Ok? A gente também percebe que a imagem... Vou fazer para cá assim, ó. A imagem ela é igual ao conjunto dos números reais, porque sempre vai ter uma saída sempre vai ter uma entrada que leve a qualquer saída possível, a qualquer número real. Então a gente pode pegar qualquer número real y e identifica qual é a entrada que a gente precisa dar para ter ele como saída. Então a imagem dessa função, né? A imagem dessa função é o conjunto dos números reais. Esses dois exemplos a gente vai construir o gráfico da função, certo? Aqui eu errei o número do exemplo, que é o 2. Então o exemplo 1 pede para a gente construir o gráfico da função y igual a 2x. E depois a gente vai construir o gráfico do y igual a menos 2x. Então, para a gente construir o gráfico de uma função que ela é linear, né? Dessa forma, ela é... Sabemos que o gráfico dela é uma linha. Então, basicamente, a gente também sabe que o 0, 0 é um ponto dessa linha, tanto num quanto no outro caso, né? Então, sempre vai passar pelo 0, 0. Para a gente desenhar uma linha, a gente precisa de 2 pontos. Um deles a gente já tem, certo? O outro ponto a gente vai calcular a partir de uma tabela. A gente pode ver o seguinte, ó. Se a gente dá um valor de entrada x,
Qual é o respectivo valor de saída y igual a 2x? Então, se a gente pega o x igual a 1, por exemplo, o y de saída é 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente não precisa mais do que isso para representar esta curva. Basicamente, a gente sabe que dado uma entrada 1, a gente tem uma saída 2. Então, a curva, essa reta, né, ela passa pelo 0, 0 e pelo 1, 2. E agora, a gente conecta, né, faz a linha, a reta que passa pelos pontos 0, 0 e 1, 2. Aqui. Ok? Então tá aqui, essa é a representação gráfica da nossa y igual a 2x, ok? Então a gente conecta, traçamos a reta que passa pelos pontos que eu posso chamar de P00, então o ponto P, e um ponto Q, que neste caso é o 1 e 2. Ok? Isso porque toda função linear passa pelo zero. Agora, se a gente for olhar para esse outro exemplo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai construir a tabela, o valor de x e o seu respectivo valor de y. Então a gente pode ver o próprio x igual a 1, mesma coisa. Agora o y vai ser igual a menos 2, porque 1 vezes menos 2 é menos 2. A gente não precisa mais do que isso. Simplesmente a gente tem aqui, ó, o menos 2 em y e o 1 em x. Então a gente tem o ponto aqui, ó, 1 e menos 2 e o 0. E a gente traça uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Ficou um pouquinho torta aqui. Ok? Então a gente vê que aqui, ó, o A é igual a 2 e o A é igual a menos 2. Sinais negativos fazem inclinações negativas. Sinais positivos, né, um A positivo faz uma inclinação positiva. E aqui é a mesma coisa, ó. Traçamos a reta que passa pelos pontos P 0 e 0 e Q 1 e menos 2. A gente poderia dar qualquer valor x de entrada. Qualquer valor x. Eu poderia ter pego o menos 1. Então o menos 1 ele vai passar lá pelo 2. Então ele passa lá pelo menos 1 e 2. Ok? Então a gente pode pegar qualquer ponto, só dando um valor x de entrada, a gente define qual é a saída e a gente vê qual ponto no plano cartesiano este par ordenado representa, e aí a gente traça uma reta entre este ponto e a origem, porque a gente sabe que o 0 e 0 faz parte dessa função linear. E a gente tem essa reta. Vale para qualquer valor de A aqui. Seja o A igual a 2, menos 2, seja inteiro ou qualquer número real, na verdade.